Bom dia. Hoje vamos falar sobre o período pós-exílico de Israel. Então, nós falamos anteriormente no vídeo anterior, vamos retomar um pouquinho, que a Babilônia pega o povo de Israel e leva para sua terra, um exílio de 70 anos. Então, quando os persas invadem a Babilônia, em 569 a.C., o rei Ciro fazendo um decreto que eles poderiam voltar para sua terra. Está lá em Esdras 1, do primeiro versículo até o versículo 11. Então ele decreta a volta dos judeus para Jerusalém, profetizada pelo profeta Isaías no seu livro, que diz que Ciro, seu ungido, libertaria seu povo. Um título messiânico do Antigo Testamento. Então, depois nós temos os exilados que estavam na Babilônia, quando eles recebem esse decreto, todos começam a voltar para Jerusalém. Então eles começam a voltar para Jerusalém, para sua capital, em Judá, né? E eles começam a reconstruir o templo, eles começam a reconstrução do templo, construção do altar. Mas, gente, essa obra durou pouco. Demorou uns 20 anos para o templo ser construído, porque havia uma oposição à obra do templo, né? Dos judeus, né? Naquele período, né? Do pós-exílio. Quando as pessoas se levantaram contra a construção do templo, né? E muitas pessoas, a oposição do reinado de Xerxes até Xerxes, são obras inimigo de Judá e de Benjamim, porque os exilados estavam construindo o templo do Senhor, Deus de Israel. Então, eles sofreram oposição, né? Para a reconstrução do templo. Tanto que Ageu, também o profeta pós-exílico, ele vai falar assim: reconstruam a minha casa, que está destruída. Deus fala para o seu povo: reconstrua a minha casa, o templo de Jerusalém. Então, depois da chamada de Ageu, pela sacudida, o povo de Israel reconstruiu o novo templo. Demorou uns 20 anos para o templo ficar completamente reconstruído. Então, nós temos aqui também no período pós-exílico que Esdras vai ler o livro da lei, lá em Neemias, né? Aqui a história de Esdras é muito interessante. É um sacerdote judeu e ele vai tentar reconstruir a nação espiritualmente, né? Então é bem interessante quando você lê Esdras, que ele vai voltar para Jerusalém. Ele vai enviar cartas ao rei Artaxerxes. Então é bem legal assim de você saber dessa história, porque é a reconstrução do povo de Deus, né? O povo de Deus está se reconstruindo novamente. Oração de Esdras pela convocação de pecados, né, do povo de Israel. O povo confessa seus pecados, a sua culpa diante de Deus. A Bíblia diz que choravam amargamente. Então o povo de Deus estava chorando amargamente por causa do pecado que eles haviam cometido contra o Senhor, né? Agora Neemias, gente, isso é muito interessante. Neemias, ele serviu ao rei persa, né? Naquele período os persas estavam dominando as nações. E ele serviu ao rei persa. Eu vou falar da destruição de Jerusalém, como é que estava a cidade, completamente destruída. E Neemias volta para Jerusalém para reconstruir as muralhas, para construir o templo também, né? O templo na época de Ageu, né? Neemias, ele volta para construir as muralhas que protegiam a cidade. Naquela época, na cidade era protegida por muralhas.
E as muralhas eram tão grandes que deveriam, era como se fosse uma proteção para a cidade. Se ela tivesse derrubada, qualquer um poderia entrar. Então, eles começam a construir as muralhas. Também tem oposição ao trabalho das muralhas também. Mas sobrenaturalmente, assim, essa muralha em 52 dias. Deus permitiu que construísse muralhas em 52 dias. Ele vai lutar contra as injustiças sociais daquela época, né? Daquela época do pós-exílio. Quando ele já vem retornado da Babilônia, estava passando por situações bem difíceis. Eles terminam o muro também, né? Termina o muro em 52 dias, como eu falei aqui anteriormente. E Neemias vai ler o livro da lei e de novo confessar pecados do povo, né? Ele confessa pecados do povo aqui em Neemias 9, por causa do povo de Israel. Nós temos o repovoamento de Jerusalém, que ficou deserta por 70 anos. Então, gente, é uma história muito linda essa aqui, porque o povo de Israel volta de novo, Deus reúne seu povo novamente, para poder trazer eles de volta para sua terra, para eles viverem em paz, muito em paz. Não foi uma paz assim muito duradoura, né? Porque a paz muitas vezes foram dominados por outros povos também, pelos gregos, provavelmente pelos testamentário, pelos gregos, pelos Seleucidas, etc, né? Essa está na Bíblia católica, não está na Bíblia protestante. Mas Neemias vai fazer outras reformas também no povo de Israel, né? No sentido de o livro de Moisés, o livro olha o que diz o capítulo de Neemias, capítulo 13. Aquele dia o livro de Moisés é falido em alta voz diante do povo. E deixou escrito que nele nenhum monito ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Então, gente, o povo de Israel estava sendo repovoado novamente. Já falei de Esther, é muito interessante também. Nele, no livro de Esther não tem o nome de Deus. Fique claro aqui. O livro de Esther não contém o nome de Deus. Só foi apenas uma vez só. Mas o povo de Israel que estava na Pérsia estava em perigo de morte. Os inimigos de Israel se levantaram novamente contra o seu povo. E a Esther, que era a rainha naquele período histórico, né? É uma mulher. Ela salvou seu povo, gente. Não salvou seu povo, ela falou com o rei para salvar seu povo. Então, bem interessante a história também. No final, temos a festa do Purim, que é a festa onde os judeus celebram até hoje a vitória contra seus inimigos, né? O povo de Israel vence seus inimigos. A cidade de Suzã, principalmente a cidade de Suzã, na época da capital persa, né? Então, gente, é muito interessante essas histórias do pós-exílio. Leiam essas histórias do pós-exílio, porque é muito interessante. A Bíblia diz que Ramã foi enforcado, que aquela para Mardoqueu foi enforcado. Isso não significa que Deus não estava agindo o tempo todo, porque o livro de Esther, apesar de não ter o nome de Deus, Deus sempre está agindo o tempo inteiro. Então, essa história de Israel do pós-exílio. O povo de Deus volta para sua terra. Alguns vão para Jerusalém, outros ficam na Pérsia. Histórias diferentes, mas histórias que contêm o retorno do povo de Deus, o retorno do povo de Deus a Deus, né? No pós-exílio que eles aprendem que não havia outros deuses, idolatria, nada deixado de lado.
no pós-exílio que o povo de Israel aprende uma lição, né? Então, é isso aí, gente. O pós-exílio é isso. O povo de Deus volta para sua terra, para Jerusalém. Eles reconstruem os muros, reconstruem a cidade. Eles reconstroem espiritualmente aquela nação. Estava destruída espiritualmente também. Então, esse é o pós-exílio, gente. O povo de Israel, ele existe até hoje, né? Então, essa história tem que ser contada mesmo, para ver como esse povo sofreu na história, né? De perseguição, de situações terríveis, assim, né? Deus abençoe.